Olá, Vascaíno, Vascaína de todas as épocas, esse é o Acorda Gigante e hoje eu vim para fazer um vídeo, afinal todos sabem, né? Estou fazendo esse vídeo no dia 21 de agosto de 2025. Quem é vascaíno mesmo já de algum tempo sabe que dia é dia 21 de agosto, né? Exatamente isso aí. É o aniversário do Vasco da Gama, aniversário de fundação do Clube de Regatas Vasco da Gama. E como todos, até os mais novos já sabem, né, já veem aí a situação do time como tá até hoje, já de um bom tempo, que de uns 25 anos, que já estamos assim, uns intervalos de poucos momentos aí. E aí eu gostaria de fazer, como falou o moço lá do filme do Tropa de Elite, tecer alguns comentários acerca da instituição Vasco da Gama. Porque tem algumas coisas que eu gostaria de pontuar aqui. Por exemplo, temos, não que seja separada, mas temos a instituição como um todo, porque a instituição não começou em 2000, não começou há pouco tempo, começou em 1898. Vou tentar ser breve, até porque a nossa infraestrutura aqui ainda não é das melhores e a gente não tem muito tempo de vídeo. E aí, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, para você que é novo e tudo, menos de 30 anos para cá. Aí só vi essa parte essa parte tenebrosa, né, que o Vasco vive até hoje, desde 2001 em diante. Mas você, vascaíno, que viveu o clube de 97 a 2000, que foi o último ano glorioso assim do Vasco, mais ou menos que se for querer falar com quem viu o Expresso da Vitória, né? Os avós, nossos bisavós talvez, e mostrar para esse pessoal novo, até para quem não é vascaíno, gosta de tripudiar, e para você que, principalmente para você, comemorar o dia de hoje, por mais que o Vasco esteja na situação que está. Você, vascaíno, tem que comemorar, porque o Vasco não é só esse momento. O Vasco é o Vasco de Pojucão, Barbosa, Fausto, Meline, Roberto Dinamite, Jorginho Carvoeiro, Abel Braga, que teve uma passagem pelo Vasco também, uma passagem boa, ótima pelo Vasco, que fez uma das grandes defesas do Vasco nos anos 70. Orlando Lelé também, o Vasco de Romário, de Edmundo, o Vasco de Torteroli, Ceci, Negrito, que foram das camisas negras. O Vasco é muito mais do que esse momento que está passando agora, apesar desse momento doer muito no coração do vascaíno, principalmente do vascaíno mais antigo. Mas e aproveitam o próprio Vasco, a própria história do próprio Vasco, para deturpar certas coisas. Por exemplo, a questão do combate ao racismo que a gente sempre pregou, e não tem como isso ser excluído da história do Vasco. Por isso que o Vasco tem a história mais bonita do futebol, por causa do combate ao racismo, ou seja, é um clube antirracista na sua origem. Mas muita gente pegam situações e acabam deturpando. Por exemplo, tem a situação que falam que o Vasco não foi o primeiro a aceitar negros. Realmente o Vasco não foi o primeiro a aceitar negros, mas os clubes que podiam aceitar negros são clubes que só ficavam ali nas divisões inferiores e aceitavam isso, ficar ali nos bastidores, ficar ali no ostracismo. O Vasco aceitou pessoas não só negras, mas aqui acho que tem gente careca de saber sobre isso. Aceitou negros, operários, pessoas pobres, pessoas de situação social mais baixa, para compor o seu quadro, e brigou por isso. E aí, essa é a questão do Vasco ser, da preciosidade da história do Vasco. O Vasco não foi o primeiro a realmente aceitar negros, nem pessoas das camadas mais baixas, mas foi o primeiro a brigar por eles. Por isso que o Vasco é importante. Podia ter sido outro time, podia ter acontecido isso com outro time, mas foi o Vasco o primeiro a brigar
por essas pessoas, brigar pelo povo, né, em si. E por isso, esse é o grande título que o Vasco tem, um título que nenhum clube pode tirar, nenhuma pessoa pode depreciar, ninguém pode falar mal, ninguém pode colocar nenhum asterisco em cima. É o grande título que o Vasco tem na sua história, no seu... Enfim, é porque não chega a ser um troféu, mas a importância disso, né, para a história, a representatividade disso, vale muito mais que qualquer título que qualquer outro clube tenha. Vasco, 127 anos, sempre será o gigante da colina. A sua fama assim se fez. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz, norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra brilhar e ilumina o mar. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal.